Olá, seja muito bem-vindo. Nesta aula nós veremos a respeito do vértice de uma parábola e do desenho de seu gráfico. Bom, uma parábola, como nós sabemos, ela é o gráfico de uma função do segundo grau, ou seja, eu tenho aqui uma função do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Este é o formato de uma função do segundo grau e o seu gráfico é aquele gráfico conhecido como parábola. E toda parábola apresenta a concavidade ou para baixo, como é este caso aqui, que você vê, ou para cima, que é este caso aqui à direita. Então, uma parábola pode ter a concavidade para cima ou para baixo. Note que nós temos um ponto especial na parábola, que é esse pontinho aqui ou esse pontinho aqui, dependendo da concavidade da parábola. Este ponto é o chamado vértice da nossa parábola. É o ponto aqui que, no caso, quando a parábola tem concavidade voltada para baixo, o vértice se encontra no maior ponto aqui da extremidade superior da parábola, certo? Então, esse seria o nosso vértice. Agora, quando a parábola tem a concavidade apontada para cima, que é o caso deste segundo desenho aqui, que você vê, o vértice ele corresponde a este ponto aqui que se encontra na parte inferior, na menor parte aqui da nossa parábola. É como se fosse o ponto de mínimo. Então, este é o vértice da nossa parábola, o vértice da função do segundo grau. Bom, como ele é um ponto, todo ponto do plano cartesiano apresenta uma entrada para x e outra entrada para y. Todo ponto tem as suas coordenadas. E o vértice, em especial, nós vamos denotá-lo pela letra V. Esse pontinho, que é o vértice, denotaremos pela letra V. E as coordenadas dele, nós chamamos de x-vértice, denotando assim um x e um índice V, e y-vértice, ou seja, o y com o índice V aqui. Então, x-vértice e y-vértice são as coordenadas do vértice da nossa parábola. Bom, nós temos umas formas específicas que nos ajudam a encontrar o vértice. No caso do x-vértice, a fórmula que nos auxilia para encontrá-lo é menos b sobre 2 vezes o parâmetro a. Já o y-vértice, ele também tem uma fórmula que nós podemos usar para determinar o seu valor. A fórmula é menos delta sobre 4 vezes o parâmetro a. Então, essas aqui são as duas fórmulas que nós usamos para encontrar o vértice de uma parábola. Encontramos separadamente o x-vértice e depois o y-vértice. Tendo em mãos estes dois valores, nós podemos formar aí o ponto que será o vértice da nossa parábola. Vejamos um exemplo. Veja só, temos aqui a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Ela é uma função do segundo grau, ou seja, o seu gráfico é uma parábola. As raízes desta função do segundo grau, que já estão calculadas aqui, são x1 igual a 1 e x2 igual a 3. Essas raízes elas podem ser encontradas utilizando da fórmula de Bhaskara. E os parâmetros da função, o parâmetro a, o parâmetro b e o parâmetro c, também já estão todos listados aqui para nós. Olha só, o parâmetro a, que é quem multiplica o x ao quadrado, é igual ao número 1. O parâmetro b é menos 4, quem multiplica apenas o x, e o parâmetro c é um número somando sem a variável x, ou seja, c igual a 3. Bom, vamos calcular o vértice desta nossa função do segundo grau. Segundo a nossa fórmula, nós podemos calcular o x-vértice simplesmente fazendo menos b sobre 2 vezes o parâmetro a. Esta é uma maneira de se encontrar o x-vértice. Nós temos duas maneiras possíveis. Vamos usar primeiro a fórmula e
E depois, nós vamos ver uma outra maneira de se encontrar o x-vértice, uma maneira alternativa. Então, olha só, o nosso x-vértice será igual a menos b, então vamos colocar o menos da fórmula, abrir parênteses, porque o b em si é menos 4, então ficará menos 4, 2 menos em cima, e embaixo 2 vezes o parâmetro a, que é igual a 1. Ou seja, o nosso x-vértice será igual a 4, porque estes 2 menos aqui fazem jogo de sinal, se tornam mais, então mais 4 em cima, dividido por 2 vezes 1, 2. Ou seja, o nosso x-vértice é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. E assim como eu disse, nós podemos usar uma outra forma para se determinar o x-vértice. O x-vértice ele pode ser determinado da seguinte maneira. É só nós pegarmos a primeira raiz, que é o x1, somarmos com a nossa segunda raiz, que é o x2, e dividir este valor por 2. Porque, afinal, o x-vértice se encontra exatamente no meio das duas raízes. Então, se nós efetuarmos esta operação, nós chegaremos no x-vértice também. Então, vamos colocar aqui, olha só, x-vértice igual o x1 e o x2, que são as raízes, nós precisamos tê-las. Então, por isso que nós temos aqui x1 igual a 1 e x2 igual a 3. Então, vamos colocá-los aqui, x1 igual a 1 e x2 igual a 3, dividido por 2. Então, x-vértice será igual a 4 dividido por 2. E assim como deveria ser, o x-vértice resultou no número 2, porque nós já tínhamos calculado aqui, então teríamos que chegar no mesmo valor para as contas estarem corretas. Então, nós temos duas maneiras de calcular o x-vértice. Primeira, pela fórmula usual, menos b sobre 2a, e a segunda é utilizando as raízes da nossa função do segundo grau. É a média das raízes. Nós somamos essas raízes e dividimos por 2. Ambos os caminhos resultarão no x-vértice, que no nosso exemplo é igual a 2. Agora, nós iremos em busca do y-vértice. Então, vamos fazer uma separação aqui, pois o vértice ele é um ponto formado pelo x-vértice e pelo y-vértice. Então, vamos agora encontrar o y-vértice. Mas veja, se nós voltarmos aqui acima, nós precisamos do seguinte, olha só, nós precisamos do delta para colocar na fórmula do y-vértice. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui e calcular o delta antes de mais nada. Vamos colocar delta igual a b ao quadrado menos 4, que multiplica a e que também multiplica c. Afinal, esta é a fórmula do delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. E assim, o nosso delta será então igual a o b é menos 4, então ficará menos 4 ao quadrado, menos este 4 que vem afora, multiplicando o parâmetro a, que é igual a 1, e que multiplica também o parâmetro c, que é igual a 3. Ou seja, o nosso delta ele vai ser igual a menos 4 ao quadrado é igual a 16. E 4 vezes 1 resulta em 4, 4 vezes 3 resulta em 12. Então, ficará 16 menos 12. Ou seja, o nosso delta é igual a 4. 16 menos 12 é igual a 4. E agora que nós temos o delta em mãos, vamos calcular, então, o y-vértice utilizando da sua fórmula, que é igual a menos o delta, por isso que nós calculamos previamente, dividido por 4 vezes o parâmetro a. E assim, teremos que isso é igual a menos o delta, só que o delta é 4, então vamos colocar menos 4 em cima,
dividido por 4, que multiplica o parâmetro a. O parâmetro a é igual a 1, então ficará 4 vezes 1. Ou seja, o y vértice é igual a menos 4 dividido por 4. E isso resulta em menos 1. Então, o y vértice é igual a menos 1. E assim como no x vértice, o y vértice também apresenta duas maneiras de nós fazermos a conta. O y vértice ele pode ser calculado utilizando esta fórmula, ou nós podemos pegar a função principal, que é a função do segundo grau, e inserir o x vértice dentro da função. Se nós fazermos isso, nós também encontraremos o y vértice. Mas como assim inserir o x vértice dentro da função principal? Veja, olha aqui acima. A função é x² menos 4x mais 3. O que nós devemos fazer? Nós devemos fazer o seguinte, ó. Devemos colocar o x vértice, que por sinal é 2, que nós já encontramos aqui do lado. Precisamos colocar o x vértice, que é igual a 2, dentro da função. Ou seja, precisamos pegar a função, que é x² menos 4x mais 3, e no lugar do x, nós devemos colocar o x vértice, que é igual a 2. Ou seja, aproveitando aqui, eu tenho o seguinte, tenho que 2² menos 4 vezes 2 mais 3 será o cálculo, então, que eu devo fazer. Olha só, a função é x², então, tenho aqui 2². Menos 4 vezes o meu x, então, menos 4 vezes 2, e, por fim, mais o 3 ao final, mais o 3 ao final. Pronto. Peguei a função principal e coloquei o x vértice no lugar do x. E se eu fizer a conta aqui, 2², 4, 4 vezes 2 resulta em 8, e com esse 3 aqui, se eu somar, então, tudo de uma vez, 4 menos 8 resulta em menos 4 mais 3 resulta em menos 1. Ou seja, fazendo toda essa conta aqui, o resultado que eu tenho é menos 1. E deveria dar menos 1, porque o y vértice já foi calculado aqui em cima, de um certo modo, tinha dado menos 1, então aqui embaixo também, obrigatoriamente, deveria dar o menos 1. Bom, vamos agora ver como nós podemos fazer o desenho da função do segundo grau, ou seja, como podemos representar esta função no plano cartesiano. Como podemos desenhar a parábola, porque nós já sabemos que o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, olha só, cuja concavidade é voltada para baixo ou voltada para cima. Então, vejamos, nós temos aqui as raízes, que são x1 igual a 1 e x2 igual a 3. Nós sabemos que a concavidade desta parábola será voltada para cima, porque o parâmetro a é positivo, e nós sabemos também as coordenadas do vértice. Essas são todas as informações que nós precisamos ter para se poder desenhar o gráfico da função do segundo grau, para se poder desenhar a parábola. Veja só, então vamos descer aqui um pouco e vamos colocar aqui. Nós temos, de antemão, a concavidade, que é voltada para cima, isso porque o nosso parâmetro a ele é maior que zero. Temos as nossas raízes, que são 1 e 3. Como nós podemos ver aqui acima, as raízes são x1 igual a 1 e x2 igual a 3. E nós temos também o nosso vértice. O nosso vértice, nós encontramos o pontinho vértice. Ele vai ser igual ao x vértice, que é 2, vírgula, o y vértice, que é menos 1. Então, nós temos a concavidade, que é voltada para cima, nós temos as duas raízes,
x1 igual a 1 e x2 igual a 3, e nós temos também o vértice da parábola. Então, olhe só o gráfico que nós podemos começar a desenhar aqui abaixo. Nós podemos marcar estes pontos aqui. Esse ponto aqui, 3. Por que ele foi marcado ali acima? Porque, veja, se nós voltarmos na parábola, a parábola é x² menos 4x mais 3. Então, se nós tivermos a nossa função do segundo grau sendo f de x igual a x² menos 4x mais 3, significa que o parâmetro c é igual a 3. E nós já vimos em uma aula anterior que este parâmetro c ele indica onde a parábola irá cortar o eixo vertical. Ou seja, se o nosso c é igual a 3, podemos marcar aqui no eixo vertical o valor 3, pois a parábola irá cortar o eixo vertical neste ponto. Temos também, olha só, as duas raízes, x1 igual a 1, e temos também a segunda raiz x2 igual a 3, marcada aqui. Temos também o nosso vértice. O vértice ele tem 2 para x, menos 1 para y. Ou seja, ligando essas coordenadas, temos aqui o nosso vértice. Então, uma vez marcados estes pontos, se nós traçarmos o gráfico da parábola, seguindo estes pontos, nós teremos algo como este desenho aqui que você vê. Então, essas são as formas de se encontrar o vértice de uma parábola e também uma maneira prática de se desenhar o seu gráfico, achando as raízes, observando a concavidade e marcando os pontos no plano cartesiano para depois desenharmos o gráfico da parábola. Por enquanto é só, um grande abraço e até a próxima!